Mesmo antes que se falasse em globalização, já se destacava o fato de o ser humano ser um animal social, com uma natureza intrínseca à vida em grupo. Para Aristóteles, apenas um ser vil, uma fera, uma besta ou um deus possuiriam a capacidade de não viver em sociedade. Além disso, como enfatiza Bauman, estamos todos em movimento. A necessidade dos seres humanos de se locomover surgiu antes mesmo da ideia de viajar que conhecemos atualmente. O nomadismo, tendência contrária a se manter fixo em um lugar, permeou a humanidade a partir do Paleolítico e assim as primeiras sociedades contribuíram para povoar a Terra. Atualmente, no século XXI, no qual a sociedade é majoritariamente sedentária, a busca que move o ser humano não é mais pelo alimento, mas sim por conhecer e se conectar com novos lugares, culturas e pessoas. A globalização, contudo, conforme o apontado por Immanuel Wallerstein, não se trata de um fenômeno recente, iniciado nos anos 90 com o colapso da União Soviética, como é amplamente propagado pelo senso comum, mas sim de uma série de processos que vêm ocorrendo ao longo de mais de 500 anos. Prova disso está na história da humanidade. A partir das grandes navegações, o planeta começou a ser desbravado em âmbito internacional. O incentivo às migrações moveu milhares de europeus em direção ao Novo Mundo. A Revolução Industrial consolidou o advento do transporte ferroviário. O cenário pós-Guerra Fria testemunhou o surgimento de meios de comunicação e de transporte que encurtaram distâncias, recentemente democratizando o acesso ao sistema de transporte aéreo, facilitando o ir e vir das pessoas. Em contrapartida, o aprimoramento dos meios de transporte e a configuração mundial que nos permitiu estar cada vez mais em constante movimento, diminuindo distâncias, também se tornou um agravante em outras situações. Atualmente, o fácil e rápido deslocamento em massa de pessoas também se tornou um facilitador para a disseminação global de doenças altamente contagiosas, as pandemias. Antes mesmo do marco proposto por Wallerstein como o início dos processos de globalização, o mundo já tinha presenciado um cenário de pandemia. A peste bubônica tirou a vida de quase 2/3 da população da Europa entre 1347 e 1351. Disseminada por pulgas, é uma das pandemias mais conhecidas e letais da história. Em uma época de impérios emergentes, maior exploração e novas descobertas, a peste se propagou tanto por terra quanto pelo mar. Após percorrer a Rota da Seda, relatos indicam que chegou à Europa em navios comerciais italianos oriundos da Crimeia. Já nos últimos 200 anos, foram 7 as pandemias de cólera registradas, com a primeira originada na Índia em 1817. A doença, transmitida principalmente através da ingestão de água ou de alimentos contaminados, se manteve presente no cenário mundial por um longo tempo. Durante esse período, são estimadas cerca de 1 milhão de mortes. Enquanto os primeiros surtos de cólera se propagaram através das rotas comerciais, os mais recentes são atribuídos tanto aos avanços no transporte e no comércio global, quanto ao aumento da migração humana. Entre 1850 e 1950, a tuberculose chegou a matar 1 bilhão de pessoas. No entanto, acredita-se que essa doença acompanha o homem há milhares de anos, e alguns estudos constataram sua presença em tempos anteriores ao Neolítico. Pesquisas recentes indicam que a bactéria possa ter surgido na África e se expandido junto com o ser humano pelo resto do mundo. A transmissão da doença começou a ter casos crescentes a partir de migrações e agravou-se pelos processos de maior concentração de indivíduos por todo o planeta, sendo transmitida de pessoa para pessoa através do ar. Ela é curável e possui tratamentos. Porém, segundo a OMS, a doença mata mais de 4.500 pessoas diariamente. Doença que atormentou o planeta por milhares de anos, a varíola foi oficialmente erradicada em 1980. Datada aproximadamente dos séculos II e III, foi encontrada em egípcios mumificados.
O contágio ocorria por meio direto ou indireto de uma pessoa contaminada, tanto por gotículas quanto pelo ar, e através do contato com objetos infectados. Foi uma doença devastadora por diversos séculos aos povos da Ásia e da Europa, alastrando-se posteriormente por outros continentes. A disseminação global da varíola pode ser atribuída ao crescimento e à dispersão das civilizações, além da exploração e da expansão das rotas comerciais ao longo dos séculos. Entre 1850 e sua erradicação em 1980, causou cerca de 300 milhões de mortes por todo o planeta. Entre 1918 e 1919, o mundo via aproximadamente 50 milhões de pessoas morrerem pela gripe espanhola, causada pelo vírus H1N1. É a pandemia mais severa dos últimos anos, com cerca de 500 milhões de infectados. A aglomeração e o deslocamento de tropas nos momentos derradeiros da Primeira Guerra Mundial foram fatores determinantes na propagação do vírus por todo o planeta. Em 1968, a gripe de Hong Kong se espalhou pela Ásia e pela Oceania, e relatos indicam que chegou à Califórnia junto dos soldados que retornaram do Vietnã. É considerada a primeira pandemia moderna, uma vez que também se espalhou graças ao transporte aéreo. A gripe de Hong Kong desencadeou uma catástrofe global. Nova York decretou situação de emergência e corpos foram abandonados no metrô de Berlim. Aproximadamente 1 milhão de pessoas perderam a vida por conta da doença, cerca de 100 mil nos Estados Unidos. Até recentemente, a última pandemia registrada havia sido a gripe suína, causada por uma variação do vírus H1N1, identificada pela primeira vez no México, em março de 2009. A partir de então, se espalhou pela América e chegou a todos os continentes. Em junho de 2009, a OMS declarou a doença como uma pandemia, designação mantida por 14 meses até agosto de 2010. The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic. A quantidade de mortos nesse período é incerta. Os dados são desencontrados, mas a estimativa é que entre 150 e 575 mil pessoas morreram por conta da gripe A. Em dezembro de 2019, foram identificados os primeiros casos da Covid-19 na cidade de Wuhan, na China. A doença infecciosa causada pelo novo coronavírus transmite-se por meio de gotículas respiratórias e, em alguns casos, pode acarretar sintomas graves, capazes de levar a óbito. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização. A China foi o primeiro epicentro da doença e viu o número de casos disparar até conseguir controlar o vírus em fevereiro com medidas agressivas de lockdown. Posteriormente, em março, a Covid-19 foi designada pela OMS como uma pandemia, e o epicentro migrou para a Europa, com crises agudas na Itália, na França, na Espanha e no Reino Unido. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. No mês de maio foi a vez dos Estados Unidos, que até junho continuaram concentrando o maior número de casos confirmados e mortes. A OMS apontou, no mesmo mês, a América Latina como o novo epicentro da pandemia, configurando o segundo maior número de óbitos anunciados diariamente. Até 15 de junho de 2020, foram confirmados 7.823.289 casos e 431.541 mortes em decorrência da Covid-19. Hoje, mais do que nunca, Aristóteles se prova como certo. O ser humano, além de não conseguir, não quer viver sozinho. Para muitos, viajar se tornou uma necessidade tão grande como antes se deslocar constantemente era para os primeiros hominídeos. Se o nomadismo povoou a Terra, a globalização consolida um fluxo contínuo e crescente de pessoas e mercadorias, criando o nosso estilo de vida na contemporaneidade de aglomerações sedentárias. Se, por um lado, a intensificação dos processos de globalização ao longo dos anos tornou simples para que as pessoas cruzassem continentes em questão de horas, por outro, fez com que fosse cada vez mais difícil controlar a circulação humana, principalmente se tratando de inimigos invisíveis.
como os vírus, mesmo em nível mundial, fazendo com que o cenário de pandemias fosse enormemente agravado, tornando-se um potencializador do contágio em nível global, como testemunhamos hoje com a pandemia do novo coronavírus. Os processos de globalização, desde que começaram, se tornaram ininterruptos e inerentes à vida humana. Por conta disso, mesmo diante de conjunturas atribuladas como as das pandemias, o mundo não pode parar totalmente. Para isso, mais do que nunca, se faz necessário que os países cooperem entre si, se direcionando a caminhos que levem à minimização dos impactos destas circunstâncias, unindo-se para encontrar meios para a erradicação e para a cura dessas doenças.